Meu nome é Carlos Rodrigo e você está assistindo ao canal Contos e Representações. Hoje eu vou contar a parte final, a parte 4 da história O Crepúsculo dos Deuses, baseado no conto de Richard Garnett. Se você ainda não viu os vídeos anteriores e quiser ver, eu vou deixar os links na descrição. Anteriormente na nossa história, nós vimos que Elenco e Prometeus, para sobreviverem, aceitaram que fossem percebidos como figuras santas. Porém, com o passar do tempo, recebendo bastante atenção de todos e o status de celebridades, também começaram a receber ameaças que deixaram a posição deles numa situação frágil. Ao entrar em contato com o bispo finalmente chegou na conclusão, na resolução de tal problema. Havia chegado o momento de Elenco e Prometeus finalmente ascenderem aos céus. Mas o que será que foi essa ascensão? Bom divertimento. A ascensão aos céus de Prometeus e Elenco nada tinha mais do que consistido na mudança deles para Lacônia, na Grécia. Lá num vale bem escondido, eles encontraram uma comunidade de caçadores e pastores que ainda acreditavam nos deuses antigos. Eles encontraram uma cabana que tinha um rio que contornava a cabana, de forma que parecia que era uma pequena ilha. A cabana era muito bonitinha, né? Mas bem simples. No jardim haviam várias árvores que davam figos, uvas, havia diferentes frutas e também havia algumas cabras no jardim do qual eles poderiam retirar leite. Quando eles queriam pão ou vinho ou às vezes carne, eles pediam para os seus vizinhos, que eram muito gentis. Então era uma vida muito gostosa e bem aconchegante. O... A casa deles tinha móveis bem simples, né? Mas tinham vários pergaminhos que Elenco tinha conseguido comprar em Atenas. E ela lia junto com Prometeus, para que Prometeus conhecesse o que havia acontecido durante todo esse tempo que ele havia ficado preso e não tinha sabido do que havia acontecido com os humanos. Uma coisa que é muito interessante quando duas pessoas estão apaixonadas é que cada uma tem um tesouro que é seu mundo interior e que pode compartilhar esse tesouro com a outra pessoa. Então, tanto Prometeus quanto o Elenco ficavam muito contentes de compartilhar os tesouros de seus conhecimentos que tinham um com o outro. E ambos ficavam muito admirados com o que eles compartilhavam. Por exemplo, Elenco ficava muito admirada com Prometeus, com as histórias que ele contava, pois ele havia estado presente em acontecimentos muito antigos. Ele havia se curvado perante o poder de Urano e depois viu o reino dele ter caído e Saturno ter assumido. Prometeus também viu o nascimento de Zeus. Também acompanhou quando, da espuma do mar, Afrodite saiu e foi recebida com vários aplausos
pelos deuses que olhavam pelos céus. Prometeus também ensinou muitas coisas para o jovem Zeus, assim como Quiron havia ensinado a Aquiles. E acompanhou também Poseidon quando ele tinha medo do mar, e Plutão quando tinha medo da escuridão. Também Prometeu ficava muito admirado com Elenco, pelo que ela contava, pois ele não acreditava o quanto aqueles, como os humanos, que eram aos seus olhos, antes de a lembrança que eles tinham nos tempos antigos, que eram como formigas que andavam pela terra e se escondiam em cavernas, e que a qual Prometeus deu o conhecimento do fogo e ensinou o uso dos números e da memória, como durante todo esse tempo eles tinham evoluído tanto e superado os deuses aos olhos de Prometeus. Prometeus pensava que Deus seria capaz de proteger Olimpo, como Leônidas havia feito e protegido a Grécia. Também ele ficava admirado com as palavras que haviam saído da boca da poetisa Safo, pois não acreditava que havia alguma musa que se comparasse à sinceridade dela. E também acreditava que tanto Homero quanto Aristófanes, ao ler as obras dele, provavelmente tinham tido contato com o Olimpo. E assim os dois trocaram vários conhecimentos, vão muito alegres e deslumbrados com o que cada um tinha a comentar. Inclusive, quando o elenco comentou sobre as obras de Sócrates e Platão, Prometeus ficou admirado, como, pois como seres humanos foram capazes de, com sua transmissão de conhecimento e sua filosofia, ensinar outras pessoas a chegarem tão próximo da sabedoria divina. Porém, esse paraíso na terra de Prometeus e Elenco talvez não ficasse tão em segredo quanto eles esperavam. A primeira divindade que apareceu lá foi Epimeteus, que comeu um pouco dos frutos das árvores de Prometeus e Elenco e comentou com Prometeus de como a sua esposa Pandora havia se divorciado dele, né, agora é sua esposa, e agora estava ensinando grego para a princesa Míriam. E Epimeteus aproveitou para pedir a Prometeus se tinha como ele, como seu irmão, né, tinha como emprestar dinheiro, né, um talento. Será que Prometeus não tinha? Putz, não tinha. Ah, mas meio talento pode ser? Não, um décimo de talento, um centésimo nem que seja. Então Prometeus deu um centésimo de talento para Epimeteus. E Epimeteus garantiu que o paraíso terreno de Prometeus e Elenco ficariam em segredo e nenhuma divindade ia saber. Passou 2 dias e vários deuses começaram a surgir e visitar Prometeus e Elenco. Com o passar do tempo, Elenco começou a se tornar mais íntima dos deuses que apareciam lá e até criar uma certa amizade com eles. E é muito interessante a forma como houve uma mudança da forma de ver os deuses na mente de Elenco. Pois se é muito bonita essa forma de admirar, de idealizar
certas pessoas e situações que é própria da juventude, também é bela a forma como a maturidade traz a forma de ver as coisas como elas realmente são, nas suas complexidades, e ao mesmo tempo aceitar de forma gentil. Então o elenco percebeu os problemas que os deuses tinham, as suas decepções, as suas dúvidas, e o elenco acolheu, muitas vezes dava sugestões, e em algumas situações até olhava de forma mais condescendente para os deuses. Chegou um dia que os deuses estavam reunidos e Apolo comentou de um oráculo que ele havia feito sobre uma lua uma lua muito especial, saída do Oriente, que surgiria em cima das torres da cidade de Constantina, e que nesse instante Deus encontraria nos pensamentos do homem um templo feito da mente. Zeus, que era o mais cético dos deuses, comentou, né? Mas, enquanto essa lua especial que não chega, né, que não aparece, o que nós vamos ficar fazendo? Para onde nós iremos? Então Prometeus sugeriu: mas então por que vocês não vão para os Elísios? E aí todos os deuses ficaram animados. Zeus falava: vamos para o Elísios então. E os outros deuses: para o Elísios, para os Elísios. Com exceção de dois deuses, Eros falou para todos: aonde o amor está, os Elísios também estão. E agora chega a noite e eu sinto o chamado dos apaixonados. Então eu apenas vou me retirar. E Eros saiu de lá. Então Plutão falou: aonde os Elísios estão, Plutão não está. E também chegou a minha hora de me retirar. E Plutão se retirou. Então o restante dos deuses acabou saindo da cabana de Prometeus e Elenco. E aí Prometeus viu que Hermes tinha deixado esquecido suas sandálias aladas. Prometeus pegou as sandálias aladas de Hermes, calçou, abraçou Elenco e os dois começaram a voar, subindo rumo ao Palácio Celestial dos Deuses. Lá eles encontraram alguns raios enferrujados de Zeus, algumas ambrosias estragadas naquela imensidão deserta. E havia várias estrelas cadentes que apareciam em diferentes mundos pelo qual eles podiam olhar de lá. Então Prometeus apontou lá numa luzinha que cintilava, que era a casa deles na terra, de Prometeus e Elenco, e perguntou para Elenco: você prefere aqui ou lá? E Elenco respondeu para ele: lá.